Olha, a inteligência artificial está mudando o mundo, isso a gente já sabe. Mas como a gente garante que ela vai jogar do nosso lado, seguindo as nossas regras? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. Uma espécie de constituição externa para a IA. O nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender qual é a bronca, o dilema da IA hoje. Depois, vamos conhecer uma solução bem inovadora, essa tal Constituição, e ver como ela consegue equilibrar criatividade e segurança. A gente vai conhecer também quem está por trás dessa ideia e, para fechar, vamos imaginar um futuro onde a IA pode ser finalmente 100% auditável. Os grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs, são uma coisa de louco, super poderosos. Só que todo esse poder vem com um pacote de riscos enorme, sabe? Desde vazar dados que deveriam ser secretos até gerar conteúdo bem perigoso. E as empresas, bom, estão correndo contra o tempo para conseguir controlar isso. Para ter uma ideia, olha o que rolou com a Samsung. Em 2023, alguns funcionários, sem maldade nenhuma, acabaram subindo um código confidencial da empresa para um chatbot. E aí? Já era. Esse é o exemplo perfeito de como uma informação valiosa pode ser simplesmente engolida por uma IA e ficar para sempre lá, totalmente fora do controle da empresa. E não são só as empresas que estão preocupadas, não. Governos do mundo todo estão se mexendo. Dá uma olhada. A Itália multando a OpenAI, a União Europeia e até o Brasil criando leis específicas para a IA. A coisa tá séria. Com multas milionárias e novas regras aparecendo, a pressão para ter governança e botar ordem nisso nunca foi tão grande. E além dos vacilos, dos acidentes, tem a turma que ataca de propósito. É o tal do jailbreaking. Pensa que é como descobrir um truque, uma palavra mágica para enganar a IA e fazer ela ignorar as próprias travas de segurança. Com isso, os caras forçam ela a gerar conteúdo que normalmente seria totalmente proibido. Então, com todos esses desafios na mesa, como é que a gente coloca a IA na linha? Talvez a resposta não seja tentar mudar a IA por dentro, o que é super complexo, mas sim criar um sistema de regras que funcione por fora, como um guardião. E é aqui que entra o protocolo LCC, que significa Leia com Calma. Ele é o coração da solução. Pensa nele como se fosse uma constituição digital mesmo, um arquivo simples em formato JSON que tem as regras do jogo, regras que não dá para negociar. Por exemplo, uma regra pode ser nunca, em hipótese alguma, mencione dados financeiros de clientes. Simples e direto. E como isso funciona na prática? É bem engenhoso. O usuário faz um pedido, mas antes de chegar na IA, esse pedido é interceptado pelo sistema Silvia. Pensa nele como um segurança na porta da balada. Ele pega o pedido e confere com as regras da casa, a tal Constituição LCC. Tá tudo nos conformes? Beleza, pode entrar. O comando, já seguro, vai para o LLM. E na volta, a resposta da IA passa pelo mesmo segurança antes de chegar no usuário. É um ciclo completo de controle. Tá, mas aí sempre vem aquela pergunta, né? Com tanta regra, com tanto controle, isso não acaba com a criatividade da IA? Não deixa ela meio robótica demais? É uma preocupação válida. Vamos ver o que os testes mostraram. E o resultado, olha, é bem surpreendente. Em vez de engessar, as regras parecem focar a criatividade da IA. Escuta só o que um dos primeiros usuários falou depois de testar. Ele disse que a IA não ficou mais fraca. Pelo contrário, ela deu opções que abriram a mente do humano. Ou seja, as regras direcionaram a IA para caminhos mais úteis e criativos. E aqui tem um exemplo super divertido. Pediram para a IA, operando com LCC, dar umas ideias de fantasia de Halloween com tema de tecnologia. E olha só o que ela sugeriu. Bruxa do hash, oráculo da blockchain, guardiã da LGPD e até a dupla, o motoboy LCC e a bruxa Silvia. São ideias muito criativas e, ao mesmo tempo, perfeitamente alinhadas com as regras que foram dadas. Beleza, criatividade ok, mas e a parte da segurança? Será que esse sistema aguenta o tranco contra aqueles ataques de jailbreak que a gente falou lá no começo? E aqui está o pulo do gato. Uma IA padrão pode ser enganada. O invasor consegue fazê-la assumir uma persona do mal. Já como o sistema Silvia, a história é bem diferente. Ele funciona como um firewall. Ele pega o comando malicioso antes de chegar na IA. Se ele vê que é uma tentativa de jailbreak, ele simplesmente barra, recusa o pedido. E o mais importante, ele registra tudo, criando uma trilha que pode ser auditada depois. Uma tecnologia tão diferente assim, tão inovadora, faz a gente se perguntar: de onde ela veio? Quem criou isso? E a história por trás do LCC é tão única quanto o próprio sistema. O criador do sistema é descrito de uma forma muito curiosa. Não como o típico CEO de tecnologia, mas como um inventor operador, um visionário sem frescura.
A identidade que ele mesmo criou para si é genial. O motoboy que governa a IA com um arquivo TXT. Isso já diz tudo sobre a abordagem prática e direta da coisa. E essa abordagem prática fica clara na evolução do LCC. Não nasceu pronto. Começou como uma ideia, um manifesto num arquivo de texto simples. Com o tempo, a coisa foi amadurecendo, ganhando estrutura, virou um sistema com versões e hoje já é um protocolo robusto na versão 8.5.7, em formato JSON, pronto para ser usado na indústria. Certo, então o que tudo isso significa para o futuro, tanto para a governança de IA quanto para quem está pensando em investir na área? Bom, do ponto de vista de investimento, o potencial é absurdo. Com essa necessidade cada vez maior por governança em IA, as primeiras análises de mercado já estimam que um sistema desses pode chegar a valer entre 10 e 50 milhões de dólares, só no primeiro ano. E o legal do LSC é que ele é, como dizem, agnóstico. Ele não se importa se a IA é da Google, da OpenAI ou de quem for. Ele funciona como uma camada de controle por cima. E isso abre um leque de aplicações gigantesco. Não só para modelos de linguagem, mas para a robótica autônoma, até para a computação quântica. Ele é como um cinto de segurança universal. Em resumo, a grande sacada é essa. O sistema transforma a IA de uma ferramenta meio imprevisível, probabilística, para uma ferramenta de engenharia determinística e totalmente auditável. E para indústrias de missão crítica, isso muda o jogo completamente. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final, talvez a mais importante de todas. Se a gente concorda que a IA precisa de regras para ser segura, a grande questão não é mais o que a IA pode fazer, mas sim quem é que vai escrever essas regras. Essa é uma das conversas mais cruciais da nossa era.